Esse é o Conviver, um podcast para falar de nós, as crianças. Olá, eu sou Catarina Gonçalves e esse é o Conviver, um podcast para falar da vida com as crianças. E por falar em viver com elas, viver sem elas, e por falar em viver nesses tempos pandêmicos, sendo adulto, criança, adolescente, é muito desafiador, não é? Parece-nos que a menor decisão a ser tomada está sempre envolta por muitas variáveis que precisamos considerar. Parece que nestes tempos de pandemia, as coisas têm muitos jeitos de ser. E ser a favor ou contra algo depende muito do jeito que a gente vê. Assim, dilemas como: ficaremos em casa para nos proteger da pandemia e da contaminação dela decorrente, ou mandaremos os nossos filhos para a escola? Bem, parece que não há uma única resposta correta para essa situação, visto que poderemos estar nos protegendo de um lado e de outro, justamente por adotarmos o distanciamento social, poderemos estar adoecendo ou adoecendo as nossas crianças. Em contrapartida, poderemos decidir pelo retorno às aulas como forma de proteger os nossos meninos e meninas do ponto de vista da saúde mental e justamente por isso prejudicamos do ponto da saúde biológica, fazendo com que elas se contaminem. Durante a pandemia, tudo parece ter dois lados e não encontrar a alternativa certa para marcar nessa hora em que precisamos tomar uma decisão diante da vida parece que é também um fator de angústia para muitas famílias que não sabem como agir nesse início de ano letivo. Será que o correto seria fecharmos as escolas para evitar a contaminação em massa de nossas crianças, adolescentes e funcionários da escola? Fechar as escolas para evitar ainda a contaminação cruzada, já que as crianças que vão à escola convivem com muitos adultos em suas casas? Sim, é urgente preservar o valor da vida e o princípio de que ela deve ser cuidada e preservada deve estar acima de qualquer outra coisa. Em contrapartida, esse mesmo princípio da vida como valor nos leva a pensar que há muitas crianças e adolescentes com as suas vidas arriscadas justamente porque estão em casa. Longe da escola, instituição que é por natureza protetiva, crianças e jovens se tornam mais vulneráveis à violência dos adultos e ainda aos riscos variados que a vulnerabilidade social traz. Riscos são muitos e envolvem os nossos meninos e meninas, atingindo as nossas crianças em todas as dimensões do desenvolvimento infantil, relacional, afetiva, cognitiva, física, etc. Não tem sido fácil agir, pois o dilema de viver uma pandemia nos leva a atuar sempre na perspectiva da redução do dano. Isso significa dizer que sempre haverá prejuízos e ganhos nas decisões que tomamos e temos que tomar considerando justamente o que vai trazer menos prejuízo e ganhos superiores em relação à nossa família e a toda a sociedade. Para decidir, terminamos recorrendo ao que a ciência tem nos dito a esse respeito. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, 3 fatores devem nortear as estratégias de fechamento e reabertura das escolas. E, portanto, são esses fatores que podem nos ajudar a decidir se mandamos ou não os nossos filhos para as aulas presenciais ou se continuamos em casa com as crianças em distanciamento social. Os 3 fatores são: 1. A transmissão e a gravidade da doença entre crianças e adolescentes. 2. A capacidade de manter medidas de prevenção e controle nas escolas. E 3. O quadro epidemiológico da região. Considerando esses fatores, em setembro de 2020, a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, publicou um documento chamado Reflexões sobre o Retorno às Aulas, no qual destacou que o retorno às aulas presenciais em um ambiente seguro é de extrema importância para a saúde das crianças e adolescentes. Sendo, portanto, urgente que as escolas públicas e privadas atendam às exigências estruturais, higiênicas, sanitárias e comportamentais que necessitam ser planejadas e implantadas nas escolas para que o retorno possa oferecer a segurança que é possível neste momento. Outro dado apresentado pela SBP, agora no documento chamado Retorno Seguro nas Escolas,
destaca que as crianças e adolescentes representam menos de 1% da mortalidade por causa da contaminação pelo coronavírus e respondem por 2 ou 3% do total de internações. A maioria das crianças tem quadro leve ou assintomático da doença e, diferentemente do que se imaginava, não são potentes transmissores. Nesse documento se traz ainda análises realizadas em diversos países de todo o mundo, tais como a Irlanda, Inglaterra e Austrália, cujo retorno às aulas representou pouca contaminação entre a comunidade escolar e as famílias envolvidas no retorno. Foi baseado nestes dados que Viviane, mãe de 2 crianças da educação infantil, optou pelo retorno dos filhos às aulas presenciais neste ano de 2021. Tenho 2 filhos que estão na educação infantil e eles voltarão para a escola presencialmente, sim. Na cidade em que morávamos até o ano passado, não foi permitida a volta às aulas, então foi praticamente 1 ano longe do ambiente escolar. Hoje temos um maior conhecimento a respeito dos mecanismos de transmissão do vírus e sabemos que crianças não são fortes vetores. Além disso, a escola que escolhemos na nova cidade apresentou medidas de segurança satisfatórias, como, por exemplo, o transporte particular para evitar que os professores frequentem transporte público. Tudo isso somado às repercussões psíquicas e socioafetivas para meus filhos, que não tiveram praticamente nenhum contato com outras crianças durante todo esse período de isolamento, foram um fator primordial para decidir sobre a volta deles à escola. Outra instituição que tem se posicionado a favor da volta às aulas é a Unicef. Recentemente, no início deste ano, o Fundo das Nações Unidas para a Infância enviou carta aos prefeitos brasileiros recém-eleitos, destacando que o longo tempo de fechamento da maioria das escolas e o isolamento social tem impactado profundamente na aprendizagem, na saúde mental e na proteção de crianças e adolescentes. Segundo a Unicef, apesar dos esforços para organizar atividades remotas para a continuidade das aprendizagens, milhões de crianças e adolescentes não foram alcançados e perderam o vínculo com a escola. Elas e eles, em função do longo tempo distante das instituições escolares e das situações estruturadas de ensino e aprendizagem, correm o risco de abandonar a educação definitivamente, o que aprofundaria ainda mais as desigualdades sociais em nosso país e impactaria a vida inteira dessa geração. Isso porque, ainda de acordo com o Unicef, as escolas desempenham um papel primordial na vida de meninos e meninas e de suas famílias. Elas provêm, primeiramente, uma educação essencial para que as crianças e adolescentes desenvolvam o pleno potencial, exerçam a cidadania e se preparem para o mundo do trabalho. Mas há muito mais. As escolas também oferecem oportunidades para o desenvolvimento de competências de interação, competências sociais, que são essenciais à proteção das crianças contra as diversas formas de violência, incluindo a violência doméstica que aumentou nessa pandemia. Além disso, um número considerável de crianças e adolescentes dependem da merenda escolar para sua segurança alimentar, o que, com a interrupção das aulas, também ficou comprometido. A Fiocruz, por exemplo, também se posicionou favorável ao retorno às aulas, através do documento Recomendações para o Planejamento de Retorno às Atividades Escolares Presenciais no contexto da pandemia de Covid-19. De acordo com os pesquisadores dessa instituição, a reabertura das escolas deveria ser entendida como um serviço essencial em detrimento a outros serviços comerciais e de lazer, frente ao modelo estabelecido de flexibilização que o Brasil tem vivido. Diferentemente de outros países da Europa, por exemplo, no caso brasileiro, bares, shoppings, restaurantes foram logo retomados, enquanto escolas ficaram por mais de 9 meses totalmente fechadas. Inclusive, esse mesmo documento aponta que com a ampliação de casos de contaminação pela Covid-19, que vem configurando uma segunda onda, vários países da Europa adotaram a opção de manter, mesmo com a ampliação da transmissibilidade, a restrição de muitos serviços, mas consideraram ainda a possibilidade de manter abertas as escolas, justamente fazendo a perspectiva da redução do dano. Sim, as escolas são muito importantes na vida das crianças. Tanto é que Rodrigo, ainda com 3 anos, ao ser informado por Carla, sua mãe, de que retornaria às aulas presenciais, abriu um largo sorriso, abraçou a mãe e lhe disse: "Você é a melhor mãe do mundo."
Rodrigo agiu, diante da volta às aulas, como quem tivesse ganhado um lindo presente. Pois é, para muitos pais e mães, essa volta tem um gostinho de esperança, ajudando a lidar melhor com todo o estresse tóxico trazido pela pandemia e o necessário distanciamento social. Entretanto, nem tudo é tão favorável ao retorno às aulas assim. A OMS destacou, como já foi dito, que um dos fatores importantes de olhar na hora do retorno é justamente a análise do quadro epidemiológico da região. Nos últimos meses, o Brasil tem visto uma crescente nos casos de contaminação pelo novo coronavírus e muitas instituições têm se posicionado contrário ao retorno das aulas presenciais. No Brasil, por exemplo, já ultrapassamos a triste casa das 227 mil mortes e isso tem gerado, com toda razão, um pânico entre muitas pessoas. Segundo o Sindicato dos Professores de São Paulo, por exemplo, a curva crescente dos casos de contaminação coloca em risco toda a comunidade escolar, já que pensar o retorno às aulas não significa pensar apenas nas crianças. Há nas escolas professores, funcionários, muitos desses do grupo de risco, e há ainda, diretamente envolvido, as famílias das crianças e dos adolescentes, que ficam mais vulneráveis com o retorno às aulas, sobretudo no momento de crescimento dos casos de contaminação. Foi pensando nisso que Gibrane, mãe de uma criança de 11 anos, fez a opção por mantê-la na atividade remota, mesmo que o ensino presencial tenha sido autorizado. Minha filha tem 11 anos de idade e ela está no 6º ano do Ensino Fundamental 2. Nós optamos por não levá-la à escola para assistir às aulas presenciais. Durante esse período, a gente vai deixá-la assistindo às aulas via remoto, porque temos o convívio com a minha mãe, que já é idosa, e diante disso preferimos minimizar os riscos de contágio com a doença. Então ficaremos um pouquinho mais reservados durante esses primeiros meses, até que se tenha um novo cenário mais seguro para que ela retome as aulas presenciais. Quem também chama atenção para o contexto crítico da pandemia que enfrentamos na contemporaneidade é Maria João Brito, médica que dirige a unidade de infecciologia do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Ela tem se posicionado fortemente contrária ao retorno da escola em todo o mundo nesse momento, destacando a gravidade que enfrentamos tanto pela mutação do vírus como pela ampla contaminação. Segundo essa infectologista, que já militou a favor do retorno às aulas presenciais em outros momentos da pandemia, esse não é o momento de voltar às aulas. Para ela, é urgentíssimo fechar as escolas, porque o vírus está, nesse momento, em roda livre, assumindo um poder de contágio e letalidade ainda maior. Sejamos favoráveis ou contrários ao retorno escolar, temos que reconhecer que os desafios enfrentados são imensos, tanto para as famílias que precisam lidar com as consequências do distanciamento social, como para as escolas que precisam lidar com a insegurança de retornar ou não às aulas presenciais. Mesmo que haja muitas instituições defendendo a volta às aulas, a escolha do retorno deve ser feita com muita cautela por cada família, em parceria com a instituição na qual a criança vai estudar. Isso porque as análises e as pesquisas consideram os contextos sociais mais amplos, não considerando, por exemplo, as experiências individuais de cada família e suas necessidades particulares. Para ajudar a decidir sobre a volta às aulas, algumas considerações podem ser levantadas. Quais são as condições de saúde mental da minha criança? Penso que essa deva ser o questionamento mais importante a ser feito nesse momento, quando pensamos no retorno. Como o meu filho ou a minha filha tem enfrentado esse distanciamento social? Como temos conseguido garantir o desenvolvimento integral da nossa criança? Decidindo por voltar às aulas, outras questões podem ser igualmente importantes. Quais são os riscos que enfrentaremos caso meu filho ou minha filha retorne às aulas presenciais? Quais são os benefícios que teremos desse retorno? Quais serão os prejuízos que precisaremos enfrentar? Não há uma definição única para voltar ou não às aulas presenciais. Cada família e cada criança tem um cenário único que deve ser observado, sem julgamentos por outras famílias que pensam diferentemente. Voltar às aulas pode ser urgente e necessário para um grupo de crianças e pode não ser igualmente importante para outro grupo de crianças.
Muitas crianças pequenas foram amplamente estimuladas nesse tempo de pandemia, justamente porque puderam ficar